Bom dia, meus amigos e as minhas amigas. Seja bem-vindo ao nosso 11º estudo do livro Exerta-se em Piedade. Difícil para mim pensar, mas estamos chegando quase ao fim desta caminhada de crescimento no caráter cristão. E nós estávamos aqui conversando entre os participantes antes de começar o estudo. Eu estava até compartilhando com eles como este estudo tem sido de tanto benefício para mim, porque eu estou sendo desafiado em várias áreas da minha vida que eu preciso crescer. Como nós estudamos semana passada sobre esta pessoa descrita ali em Isaías 40, refletindo o caráter do nosso Deus. Nós vamos até hoje pensar sobre mais alguns pontos de caráter que refletem nosso Deus, pensando sobre a questão de misericórdia e bondade. E, mais uma vez, contemplando o mundo em que nós vivemos hoje em dia. Eu vou dizer que certamente não tem excesso de pessoas misericordiosas, nem excesso de pessoas bondosas. Mas isso é a vontade de Deus para nossas vidas e para nossas igrejas locais. Que nós sejamos pessoas e igrejas até definidas por estes traços de caráter, de misericórdia e bondade. E para facilitar a nossa conversa de hoje, o pastor Carlos vai ser o nosso facilitador e ele vai até nos guiar neste estudo, contemplando como cada um de nós podemos crescer nestes atributos de ser misericordiosos e bondosos. Com esta introdução, eu vou passar a palavra para o pastor Carlos para dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Pastor Carlos, tu tens a palavra. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro de educação teológica, algo que é fundamental não apenas para o conhecimento, mas também para o exercício da nossa vida. Sou o missionário Carlos, atuo hoje, estou na primeira igreja batista aqui em Guaianazes. Sou pai de um menino de 39, de uma menina de 36, de um de 18, né? A minha esposa, a missionária Elza, e nós temos o privilégio de termos aqui 3 netinhos, um de 10, um de 5, um de 3 e um que está por vir aí com a bondade e a graça de Deus. Atuamos ali no Campo de Milagres, no Ceará, durante um período de 9 anos, e ainda fazemos um trabalho hoje de estarmos ali dando um suporte aos nossos amados irmãos que estão lá. Quero passar também agora para que cada um deles se apresente, chamar aqui o pastor, pode ser o pastor Henrique, e em seguida o pastor Roberval, que está conosco também, e irão nos ajudar nesse estudo de hoje. Pastor Amém. Henrique. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Henrique, eu pastoreio a igreja Comunidade Cristã Rocha Eterna, aqui no Parque Bristo, zona sul de São Paulo. Sou casado, né, com a pastora Miriam Oliveira e tenho 3 filhos. A Beatriz, de 21 anos, Daniel, de 13 anos e o Samuel, de 9 anos. Amém. 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 Bom dia a todos. Paz de Jesus. Sou o pastor Roberval. Estou pastor aqui na igreja Betel, em São Bernardo do Campo. Casado com a Solange há 25 anos. Temos 3 filhas, né? A Késia estaria completando 20 anos, está com o Senhor. Temos a Júlia, de 12 anos, e a Raquel, de 9. E prazer estar aqui com vocês. Amém. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que são 2 palavras que elas fazem um intercâmbio entre si,
que é misericórdia e bondade. Então, essas duas palavras, elas, na verdade, traduzem um desejo ativo de reconhecer e atender a necessidade das pessoas que estão em nossa volta. Sendo a misericórdia um desejo sincero, né, por ajudar, por trazer felicidade às outras pessoas, e a bondade, a atividade calculada para que se promova essa felicidade através das pessoas. E nós sabemos que tudo isso é uma disposição interior de qualquer um dos cristãos que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, e agora o Espírito Santo de Deus ele faz esse trabalho de nos apontar, de nos mostrar, de nos dar essa disposição para que nós possamos ter a sensibilidade de olhar para as pessoas e entender quais são os seus problemas, quem sabe de ordens físicas, emocionais, e como na maioria das vezes são de ordens espirituais. Então, vamos trabalhar um pouco aqui com algumas questões no sentido da santidade, piedade, obviamente, exercitar isso para que o nosso caráter ele seja forjado de uma maneira excelente. Então, as passagens que nós teremos agora para discorrer, gostaria que o pastor pudesse descrever as suas impressões sobre bondade de Deus que são traduzidas nesses versículos, atentando para que essas passagens elas tenham uma conotação interessante a quem elas se dirigem, na verdade, né? Então, eu gostaria que o pastor pudesse discorrer. Temos aí vários textos, Lucas, capítulo 6, 35, Romanos 2, 24, Efésios 2, de 1 a 7, e Tito 3, de 3 a 5. Pastor Roberval tem a palavra, por favor. Obrigado, pastor Carlos. Realmente é um desafio maravilhoso e também um consolo grandioso quando reconhecemos que é o próprio Deus que opera, que nos capacita em todas essas habilidades e essa responsabilidade maravilhosa que o Senhor nos dá de expressar o caráter dele, né? De manifestar o caráter dele em nossas vidas. Então vamos lá, Lucas 6:35, ele nos diz assim, vamos ler todos os textos, né? Diz, Lucas 6:35 diz: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Romanos 2:4 diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? E o texto de Efésios diz também: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ainda Tito, né, diz,
Tito diz assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui uma obra maravilhosa da graça de Deus, a disposição do coração de Deus de nos socorrer, de nos salvar e de nos capacitar a viver a vida que Ele mesmo provê. Nós vemos o Efésios dizendo, olha, vocês estavam mortos, né? Estavam mortos nos pecados, nos delitos, mas Ele deu vida. Sendo Deus rico em misericórdia, Ele deu vida, Ele nos ressuscitou para Ele, para a glória dEle. E o interessante é que Lucas também ele fala dessa nossa disponibilidade, da nossa disposição, né, de manifestar o caráter dele. Eu vejo aqui a operação do fruto do Espírito Santo em nossas vidas, que é a vida de Cristo sendo manifesta, que é o caráter dele sendo manifesto por meio dos seus filhos. Então ele diz, olha, vocês, porém, amem os seus inimigos, né? Os seus inimigos, façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca. Então ele fala um ato de bondade sem nenhum mérito, sem nenhuma troca, sem nenhum interesse. É simplesmente a disponibilidade de manifestar quem Jesus é, manifestando por meio da nossa vida. E esse é um desafio que a gente só consegue porque, primeiro, é Deus que opera. Segundo, é a morte do eu, é estarmos de fato na cruz, né? E o Romanos diz que não devemos desprezar, que devemos observar que, de fato, ele faz aqui uma pergunta, né? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Então, mostra que Deus ele tem um propósito, uma ação, e é Ele mesmo quem realiza isso. Isso é extremamente confortante para nós. O Efésios, né, ele já disse sobre isso. O que o morto faz por si, né? Ele vos deu vida. Então ele nos arrancou de lá, da sepultura, da morte, da escravidão, nos transportou das trevas para a luz e nos preparou, nos capacitou para viver como Ele, manifestar a bondade dele. E Tito aqui nos chama bastante atenção quando ele diz, mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, a gente vê que o amor, a bondade, a santidade, características maravilhosas de Deus, ele nos empresta a sua bondade. Ele comunica a nós esses atributos, né? São os atributos comunicáveis de Deus que se ele não faz isso, de fato, Jesus disse isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, o que a gente pode observar nessas passagens é que, e anotar todas essas expressões da bondade de Deus ensinadas nos versículos, o maravilhoso é que Deus não quer que a gente apenas veja isso nele, mas que a gente possa viver isso, que a gente possa expressar a vida dele em nossas vidas. Então, que a vida de Deus em Cristo, se manifeste em cada um de nós. E me falaram uma vez que essa é uma das definições de adoração. É tornar Deus lembrado, fazer Deus ser visto em nossas ações, em nossa fala, em nosso viver. Então, todas as pessoas que olharem para nós vão lembrar de Jesus. Isso é um ato de adoração. Acho que é isso, querido. Amém.
Muito bom. Pastor José Henrique, o ponto 2, ele diz sobre a questão do capítulo 16 do livro de Exercita-se em Piedade, e nesse início podemos notar a definição de misericórdia e bondade. Então, ele diz que bondade, como nós falamos, é o desejo sincero pela felicidade dos outros. Bondade é atividade calculada para alcançar ou avançar a esta felicidade. Pense em alguém que você conhece dentro do contexto de sua vida cotidiana. Como você pode mostrar misericórdia e bondade a essa pessoa? E nós temos aqui Lucas, capítulo 17, dos versículos de 11 a 19. Então, por favor, pastor José Henrique tem a palavra para discorrer sobre o tema. Alô? O microfone está ligado? Ok, pastor, estava fechado. O texto aqui é Lucas 17. Isso, de 11 a 19. De 11 a 19. Vou ler aqui o texto. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais partiram de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés como o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Amém. Então, pastores, nesse texto aqui nós vimos a misericórdia de Jesus, mais uma vez, para com os leprosos. E eu, da minha parte, eu vejo que se tem alguém que eu devo manifestar misericórdia, esse alguém deve ser com minha própria família, né? Com meus filhos, porque às vezes nós temos toda essa ideia de manifestar misericórdia com o nosso próximo, com o outro, e muitas vezes nós estamos tão imersos, né, nesse mundo da pregação, do ensino, envolvido com a membresia da igreja, em abençoar e manifestar misericórdia para com outras pessoas, e nós acabamos esquecendo de manifestar essa misericórdia dentro do nosso lar. E de que maneira, né, eu estava refletindo sobre isso, de que maneira eu posso manifestar essa misericórdia dentro do meu lar? É no tratar com a minha esposa, tratar com os meus filhos, né? Muitas vezes a gente é muito rígido quando se trata de esposa, filhos, a gente repreende muitas vezes com muita rigidez, às vezes fala até palavras que machucam as pessoas que estão ao nosso redor, e quando, na verdade, nessas pessoas, nós temos que lembrar que nós somos dispenseiros da graça, da multiforme graça de Deus, somos mordomos de Cristo, né, do Senhor, e nós temos que exercer essa mordomia, principalmente dentro do nosso lar, tendo misericórdia dos nossos. Aqui tem um caso em que o Senhor teve misericórdia de leprosos, pessoas que eram totalmente desprezadas na sociedade, que ninguém olhava para eles, o que não é fácil, não é? Porque mostrar misericórdia com quem você ama ainda é mais fácil, é menos desafiador do que com quem você não conhece, não ama, não tem muito vínculo. Porém, eu acho desafiador você pensar a respeito de manifestar misericórdia com a tua família, né? Então, eu lembro assim, por exemplo, eu mesmo, às vezes, eu sou muito rígido no corrigir os meus filhos, mas às vezes eu vejo eles cometendo alguns erros que eu até cometi também, ou até pior, entendeu? Então, é nisso que nós temos que pensar na misericórdia de Deus, corrigi-los,
não é? Mas sempre com misericórdia, né? Sempre se compadecendo da fraqueza do outro, sabendo que todos nós somos vulneráveis a tais erros, a cometer tais erros. Então, se tem alguém próximo a mim que eu poderia pensar em manifestar essa misericórdia, eu pensei justamente em quem? Da forma como eu trato meus filhos e esposa. Amém? Amém. Muito importante isso, porque até às vezes passa despercebido isso de nós, não por uma questão que nós desejamos isso, ou que nós temos aí, quem sabe, um dualismo de pensamento, dentro da igreja uma coisa, dentro de casa outra, não. É que, às vezes, o cotidiano do dia a dia, dentro da parte eclesiástica, acaba nos roubando esse momento de refletir algo sobre o interno, que é justamente a nossa família. E foi algo muito importante que foi colocado aí, que é esse fato de nós atentarmos. Eu só quero dar um exemplo aqui de algo que aconteceu conosco durante 1 ano e meio que nós estávamos lá na cidade de Milagres e fomos, na verdade, acometidos por uma crise, né, emocional, onde eu percebia que a minha esposa ela estava sentindo algo diferenciado, que o meu filho estava sentindo algo diferenciado e que eu estava vivenciando algo diferenciado. E me recordo que pela manhã nós sentamos, o André havia ido à escola, e começamos a conversar e colocar realmente as nossas emoções, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades de entendimento diante de Deus, e foi um derramar de lágrimas importantíssimo. Eu creio que aquelas lágrimas ficaram no odre do Senhor, com muito carinho, guardadas para regar a nossa vida, quando nós talvez tivéssemos ressequido desses tipos de atitudes e de pensamentos. E aqui fica essa lição para todos nós aqui, a importância, né? Porque se nós não formos tratar os de casa de forma sadia, de forma plena, como trataremos a igreja em si? Né? Que o reflexo, eu creio que ele vem dali. Muito bom. Vou pedir que o pastor Mike Johnson faça algumas considerações já, para entrarmos no ponto 3 em seguida, por favor. Vocês estão notando, eu estou ouvindo tudo que está se tentando até tudo que está entrando na cabeça, estou colocando aqui no nosso grupo do chat. Já conversamos sobre tanta coisa. Meus irmãos, puxa, como nós precisamos ouvir essa conversa. A misericórdia começa em casa. Isso é a coisa que eu estou ouvindo Deus falar conosco. Misericórdia começa em casa. Coloquei no nosso grupo do chat, vocês que estão até assistindo essa gravação, não sei se dá para vocês até acompanhar as colocações ali no grupo do chat, mas eu coloquei, eu assumi a liberdade de até colocar ali o chapéu do professor da missiologia, coloquei até um tipo, quase um palavrão, né? Porque é tão grande, uma palavra que ninguém usa. Mas a palavra é subsidiariedade. Existe. Esta palavra existe. É uma palavra que nós usamos, meus irmãos, bastante na questão da ética, a ética cristã. Então, tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas evangélicas, quando a gente pensa sobre a ética cristã, a gente pensa neste conceito do subsidiariedade, que queria dizer o quê? A misericórdia precisa começar na base. Meus irmãos aqui no Brasil hoje em dia, esta palavra é dura, mas eu creio que seja a verdade. Nós vivemos numa cultura que não há falta
de necessidade. Não há falta de necessidade. Eu não vou questionar pessoas que estão com várias necessidades. E muitas vezes, nós que estamos no ministério sempre estamos recebendo pedidos de ajuda. Aí nós queremos atender todos que sejam possíveis. Claro, isso é o nosso desejo. Nós queremos ser, como nós vamos estudar, pastor Carlos daqui um pouquinho, queremos ser bondosos. Mas nunca esqueça, subsidiariedade, ou seja, misericórdia começa na base. Eu estou até quase aqui, até fechando um pensamento que pastor Carlos, que vou colocar no grupo do chat, mas não dá para nós cuidar o mundo inteiro. Quem sabe isso, eu digo isso com convicção, e eu sei que seja até uma palavra, quem sabe até uma expressão forte para falar, mas não dá. E muitas conversas entre pastores e teólogos e missiólogos estão ali em cima, falando sobre como nós vamos cuidar o mundo. Há um espaço por isso, pastor Carlos. Há um espaço por isso, pastor Roberval. Há um espaço por isso, pastor José Henrique. Mas eu preciso ser honesto. Não dá para mim, nem para ti, cuidar o mundo inteiro. Nós precisamos sempre fazer, em primeiro lugar, a minha responsabilidade diante de Deus não é de cuidar o mundo, mas é de cuidar aquele jardim, aquele hortinha, aquele campo que Deus tem colocado ali no meu alcance. Como o pastor Carlos falou sobre aquele momento de cuidar a família durante um momento sério. Então, comece em casa, comece com nossos filhos, como o pastor José Henrique falou. Porque eu sei que o pastor José Henrique queria até cuidar cada jovem, cada adolescente que está ali precisando do cuidado de um pai. Mas, de fato, a responsabilidade principal para o pastor José Henrique começa com aqueles que Deus lhe deu. Pastor Roberval, com as suas responsabilidades. Claro, coração grande, enorme para cuidar do mundo, mas precisamos até... É isso que Deus está falando comigo, pastor Carlos. Misericórdia começa em casa. Como está a minha misericórdia com as pessoas mais próximas, porque Deus tem colocado aquelas pessoas na minha vida para que eu seja a pessoa responsável de mostrar misericórdia. Pastor Carlos, é isso que Deus está falando comigo por meio deste estudo hoje de manhã. Amém. A todos nós, né? Eu creio que Jesus foi muito objetivo quando ele chama 12 discípulos. Ele não chamou todos, né, da nação de Israel. Ele chamou 12. Ali eu vejo a constituição da família, no sentido eclesiástico, no sentido da igreja. Por isso que a gente vai entender por que, às vezes, ele falava por parábolas aos outros e depois ele explicava. Ele estava, na verdade, sedimentando eles na rocha, dentro da própria vida de Cristo. Pastor Roberval, por favor, o nosso ponto 3, nós temos ali Efésios, capítulo 2, versículo 10, como a base do nosso texto, que ele vai discorrer sobre essas questões, né, vamos tentar entender as boas obras que são planejadas por Deus, como elas vão atingir isso dentro da nossa vida, né? Quer seja no âmbito da igreja, quer seja no âmbito em que nós vivemos inseridos dentro da nossa sociedade, e também as nossas vocações, né? Como elas devem fornecer esse tipo de palco, esse tipo de arena, em que temos a oportunidade de expressar isso com um bom trabalho para a glória de Deus. E pensando assim, nós vamos tentar entender, através desse versículo, quais são as boas obras que Deus tem preparado para o amado fazer e realizar dentro da sua vocação, né, de pastor. Por favor, pastor Roberval, tenha a palavra. Bem, obrigado, pastor Carlos. Quanta riqueza, né, em tudo isso que a gente está ouvindo aqui.
Aqui nós vemos, de fato, o que eu posso ver aqui, que me vem assim bem, bem claro, é a minha identidade e a minha missão, né? Quem eu sou. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, né? Poesia, né? Nós somos obra, poesia. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uma observação que eu vejo sobre o que está aqui, obras planejadas por Deus para que andássemos nela, né? Eu vejo claramente essa missão, essa vida, essa ação missionária, né? Essa vida missionária. Então, aqui envolve todas as áreas da nossa vida, né? Seja a profissão, para quem trabalha, tem a questão ministerial, eclesiástico, né? Tem as questões da vida aí, empresas, indústrias. Então, onde tiver pessoas, ali está a sua missão, o seu campo missionário, de estar disposto, disponível a manifestar ali o caráter de Cristo em boas ações, fazendo a obra de Cristo, que é cuidar de gente, que é manifestar Deus, os valores, os princípios do reino. Então, nós fomos, Efésios diz claramente aqui, somos feitura dele, criados em Cristo para, né, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, como diz o próprio texto aqui, diz nossas vocações, nosso trabalho, nosso viver, nosso andar, falar, os nossos relacionamentos devem ser um campo missionário onde oferecem oportunidades, né, oportunidades importantes, significativas, para fazer esses bons trabalhos que glorifiquem a Deus, que manifestem a bondade de Deus e o bem dos outros, né? Então eu vejo isso. Como que as boas obras podem realizar, fazer isso? É eu encarar a minha vida como uma missional. É como eu entender como missionário que sou. Então a minha identidade traz consigo já uma missão, né? Então a minha missão é essa aqui, manifestar o caráter de Cristo por meio das ações. Então é olhar. Estou tentando achar a palavra correta, mas acho que eu vou encerrar aqui. É isso, é encarar a vida, né, em todas as áreas que eu ando, todas as pessoas com quem eu toco, me relaciono, fazer disso o meu campo missionário. Amém. E eu creio que é realmente isso mesmo. A nossa vida com Cristo, ela diz quem nós somos. E isso repercute na pessoa de Cristo. Eu fico muito triste, às vezes, com determinadas atitudes que nós vemos de irmãos cristãos, e oro por eles nesse sentido também, porque nós não estamos aí denegrindo uma placa, nós não estamos denegrindo a nossa imagem, mas nós estamos denegrindo a imagem do Senhor, que nos chamou, que nos tirou de um lodo, de um charco de pecado, nos trouxe para uma luz para que brilhassem. Então, eu vejo nisso que a importância da fala do pastor é muito bem-vinda. Nós temos uma identidade, e todos que têm uma identidade devem preservá-la, porque essa identidade não foi adquirida nem com prata, nem com ouro, mas com o sangue de Cristo, né? Que nos amou e se entregou por nós. Amém. Pastor José Henrique, descreva alguma maneira prática na qual o amado pode melhorar ou ampliar seu escopo de suas obras através da sua vocação. Aí o irmão fique à vontade para discorrer. Temos um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 9 a 10. Por favor, o amado pastor Henrique tem a palavra. Ok, irmãos pastores.
aqui temos no texto, né, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo, né, e ele dando também aqui fazendo algumas considerações sobre os velhos, as viúvas. E o versículo 9 e 10 ele está falando a respeito das viúvas. O 10, principalmente, ele fala na questão do bom testemunho, né, de ter criado seus filhos, se exercitou a piedade, se praticou toda boa obra, né, se socorreu os aflitos. Então, eu vejo assim, isso aqui são atribuições para as viúvas, mas isso se aplica a todos nós, né? Essa semana eu preguei sobre o mordomo infiel. Eu estava em uma oração nos lares e falando sobre a questão de exercer a nossa mordomia, e eu acho que entra um pouco aqui, né? Porque eu falei a respeito do trabalho. Eu falei assim, muito, o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Porque Deus tem dado saúde, o que é que você tem feito, né, com o teu corpo, né, com essa saúde, você tem trabalhado para o Senhor? O que é que você tem dado de testemunho no teu trabalho, por exemplo, né, que muitas pessoas acham que o trabalho é só um lugar onde você vai para ganhar o dinheiro e ponto final. Por exemplo, eu trabalho com uma pessoa que é uma pessoa na área da educação que chegou para mim e falou para mim que não tem amor nenhum pelos alunos, não tem amor nenhum por aquilo que ela está exercendo, só está ali mesmo por causa do dinheiro. Então, eu fiquei muito triste com isso, porque nós, cristãos, nós temos que entender que a nossa profissão é uma oportunidade da gente exercer a nossa misericórdia para com as pessoas. O meu atendimento ao público, né, eu devo atender da melhor forma, não para a minha glória, para mostrar que sou gentil, mas para mostrar que há um Deus que habita dentro de mim, que eu devo ser misericordioso para com aquelas pessoas. Então, assim, toda oportunidade que nós tivermos dentro do nosso trabalho, que seja para o bem do outro, que seja para edificar a vida do outro. E muitas vezes você acha que você está num lugar que as pessoas não sabem nada da tua vida, mas isso é um engano, né? Porque as pessoas, elas estão te olhando todo o tempo, e não só isso, né? Porque a gente não quer só pelo fato de ser pressionado por ser cristão que tem que fazer isso. Deve haver essa boa vontade dentro de nós. Tem que haver essa boa vontade dentro de nós. Eu estou reformando aí, por exemplo, um apartamento que eu acabei de comprar, e essa semana o porteiro falou assim, quando o senhor voltar lá do seu apartamento, eu gostaria de falar com o senhor. Eu falei, tudo bem, né? Eu voltei e fiquei até pensando, o que será que ele quer falar comigo? E quando ele foi conversar comigo, a primeira coisa que ele me perguntou, o senhor é pastor em qual igreja? E eu fiquei com aquela interrogação, né? Como é que ele sabe que eu sou pastor? Quem é que falou para ele? Só tem uma semana que eu estou indo no prédio. Eu comecei a ir lá verificar a obra agora. Então, assim, muitas vezes você acha que é anônimo no lugar, mas as pessoas, os de Deus, estão em toda parte. Então, nós temos que usar de misericórdia com as pessoas, né? E se eu tivesse destratado aquela pessoa, a pessoa já teria deixado de se converter, de buscar a presença de uma... Nós temos que exercer a nossa mordomia, sim, ser misericordiosos dentro do nosso trabalho, principalmente dentro da nossa profissão, né? Lembrar que nós temos em todas as áreas da vida, não só na profissão, dentro de casa, na profissão, seja lá onde for, nós temos que exercer essa mordomia, né? Nós temos que ser exemplo em tudo, né? Ser misericordioso com as pessoas também, com o aflito. É nesse sentido, pastores. Amém. Isso é um ponto fundamental. Eu sempre tive um lema, enquanto estive no campo, e ainda tenho ele aqui, né? Dentro também, que o campo missionário, ele começa em casa e a partir do momento que eu saio para a rua. Mas eu sempre tive um lema que eu trouxe comigo, será que a comunidade onde eu estou inserido notará a minha falta quando eu sair do meio dela?
Então, isso para mim foi um objetivo fundamental. E eu vou me reportar à identidade, né? Porque a nossa identidade reflete quem nós somos. Então, se você sair, até brinquei certa vez com os irmãos, talvez o dia que souberem que eu vou embora, vão soltar fogos, vai haver festa, né? Ou não. Aí o tempo vai dar a resposta, porque nós precisamos trabalhar com esse conceito, sim. Então, enquanto nós amamos, nós servimos como mordomos fiéis do Senhor, a comunidade em nossa volta, com certeza que ela vai notar a diferença. Amém. Muito bom. Pastor Roberval, meu amado, o ponto 5, ele fala qual a prioridade de responsabilidade pessoal que nos é sugerida em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. E qual deveria ser a prioridade que os nossos próprios familiares devem receber? O amado pastor tem a palavra, por favor. Amém. Aí eu acredito que aqui é a ampliação do que o pastor José Henrique estava falando, né? Sobre essa situação de que o pastor Mark Jones também falou, que é em casa se começa, é em casa que que começa a igreja, onde deve ser a mais real das manifestações da bondade, da misericórdia, onde o evangelho deve ser mais visível. E aqui ele vai falando dessa prioridade de responsabilidade pessoal, e Gálatas 6:10, ele nos diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então nós vemos aqui quando tiver oportunidade. E parece que nós estamos cercados de oportunidades, estamos cercados de necessidades. E aí a gente diz, mas para quem? Aí diz, faça o bem a todos, né? Estenda a sua ação missionária, né, a todos. E aí onde ele diz, mas principalmente aos da família da fé. Aqui a gente pode pensar, ampliar até para a congregação, para a igreja, para os irmãos, né, para a comunidade da fé, mas sempre sem esquecer que é de casa. Na outra lição aqui a gente conversou, eu disse que eu pedi ajuda para minha família, para minha esposa, para minhas filhas. E há um tempo atrás, eu sempre tenho falado para ela, para minha família, numa reunião aqui em casa, a gente conversando, num momento devocional nosso, eu disse que o chamado, às vezes acho que o chamado é para o pastor, né? E a esposa, os filhos. E eu disse, olha, o chamado é para a família. O chamado é da casa. Então, a esposa é auxiliadora, as filhas, os filhos são apoiadores, mas todos estamos na mesma missão, né? A nossa missão de manifestar a glória de Deus, de manifestar a bondade do Senhor. Então, à luz dessa prioridade, né? Essa prioridade eu vejo que é estar atento, disposto e disponível para aproveitar as oportunidades, para estar atento, porque a oportunidade, ela não vem do acaso, não é? Nós temos que olhar cada oportunidade como um envio de Deus, como uma oportunidade de Deus. É claro que devemos aí nesse caso aqui ter muito cuidado, porque eu não me lembro agora qual dos amados aí disse, a gente não consegue abraçar o mundo, a gente não consegue, porque se você olhar para o seu lado e for olhar as oportunidades e você querer se envolver em cada oportunidade, você vai se sobrecarregar, vai sobrecarregar a família, você vai cair numa estafa, você vai desmoronar, você não vai aguentar por muito tempo. Então Deus nos chama para um trabalho sustentável, né? É uma palavra extra aí, mas o que é sustentável? É assim, eu faço na força que Deus me dá e perseverar nisso. Porque a gente pode sair com uma arrancada, fazer muita coisa, e em 6 meses é possível que esteja no hospital, internado lá, desgastado, com tantos outros problemas.
Então, é fazer na força que o Senhor dá e na velocidade que Deus nos dá. É aquela saída do Egito, né? Vamos no passo do gado. No passo do gado. Então, eu vejo enquanto tivermos oportunidade, a gente tem oportunidade o tempo todo. E aí o desafio é discernir qual é a oportunidade que Deus está dando para mim. O que Deus quer que eu faça, né? O que a minha família deve se envolver. Então, esse cuidado e ser extensível a todos. Não, a gente não deve escolher o alvo. O alvo a flecha não escolhe o alvo, né? O arqueiro é que dá a direção. Então, eu não posso dizer, eu vou ajudar esse porque esse merece, né? Aí eu já esqueci da graça. A graça realmente vai para quem não merece. Então, eu vejo essas grandes oportunidades fazendo essa ressalva de buscar o discernimento do Senhor para que... E lembrando aqui, né? Qual deveria ser a prioridade que nossos próprios familiares devem receber? O apoio mútuo, discernir e ouvir a voz do Senhor. Eu acho que esse é a grande chave de tudo. Ouvir Deus e estar disposto a todos, realmente fazer o bem a todas as pessoas. Amém. Muito boa palavra. Pastor Carlos. Essa palavra... Pois não, pastor. Eu concordo, essa palavra é muito boa, que até tirou algumas perguntas da minha mente. Eu tenho trabalhado aqui no Brasil há mais de 27 anos agora, e tenho até ajudado pastores passando por uma expressão interessante, e quase não conheço como falar isso no inglês, chamado estafa. Isso acontece. Sabemos que acontece. Mas eu coloquei ali uma pergunta que eu só queria destacar para cada um. Ouvindo esta palavra do pastor Roberval, estava ali pensando sobre situações que eu conheço, você conhece situações. Até minha própria vida. Uma estafa é uma consequência de mau cuidado na área do essencial? Só uma pergunta. Uma estafa é consequência de mal cuidar na área do essencial? Ou seja, eu estou deixando coisas essenciais, eu estou até deixando ali atrás, porque tem outras prioridades que eu estou investindo na minha energia, no meu foco. Bom, eu não vou dizer nem sim nem não, mas eu creio que vale a pena pensar. Quando eu estou chegando ali quase na beira, penso, poxa, não sei se eu não tenho mais força para continuar no ministério, para continuar nesta obra. Será que eu estou, de fato, cuidando nas áreas que não são os essenciais? Será que realmente é um chamado para Deus até me reinvestir naqueles relacionamentos mais onde eu posso controlar? Eu estou, pastor Carlos e pastor Roberval, pastor Zé Henrique, e quem sabe que eu estou confessando meus pecados por meio desta pergunta? Porque eu vou me preocupar com muita coisa que não dá para me controlar. Quem sabe sou eu mesmo. Muita coisa que não dá para me controlar. Eu fico até muito desanimado com certas coisas. Muito desanimado. Tudo bem. De fato, há coisas que não dá para me controlar, nem para você. Mas será que entrando neste desânimo, eu estou negligenciando as coisas que eu poderia controlar? Eu creio na minha própria vida, de vez em quando a resposta é sim. E uma estafa, ou até chegando perto de uma estafa, quem sabe é Deus dizendo, nos chamando para repriorizar o essencial em nossas vidas. Amém, pastor. Eu creio que é isso mesmo. Eu acho que esse mentoreamento em que nós estamos fazendo aqui, essa live de educação teológica, ela é abrangente a todas as áreas, porque muitas vezes nós estamos pensando que o nosso ministério, a nossa vida, ela é uma corrida de 100 metros, quando, na verdade, ela é uma maratona.
E aí que eu entendi essa questão da estafa. Nós se dispomos a correr, depois vem o cansaço, que é natural, que o físico vai, e a gente precisa se policiar nesse sentido, sim. Muito bom. Amém. Pastor José Henrique, dentro desse mesmo contexto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, no qual devemos fazer o bem a todas as pessoas, uma vez que isso está determinado a nós, ou nesse primeiro momento ao amado, você pode pessoalmente fazer o bem a cada indivíduo da terra. Como você pode determinar quem são a essas pessoas para você direcionar os seus atos de misericórdia, de bondade, numa forma concreta, real, e eu diria até dentro do contexto daquilo que Deus nos orienta também? Por favor, o amado tem a palavra. Ok, pastor Carlos. Eu vejo essa questão, como definir, né? Na verdade, de acordo com esse versículo de Gálatas 6:10, né, que fala: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Essa questão também é uma extensão do mesmo versículo que o pastor Roberval estava falando. Sim. E eu acho que o segredo é fazer o bem a quem está mais próximo de mim. O meu próximo é aquele que precisar de mim, né? É como na parábola do bom samaritano, né? Aquele bom samaritano entendeu que aquele homem caído ali no caminho, mesmo sendo um desconhecido, era digno da sua misericórdia, né? Então ele socorreu aquela pessoa. Então, para nós definirmos isso, não dá para a gente ajudar a todos, né? Como a gente acabou de falar aqui. Até enquanto vocês estavam falando a questão da estafa, como o pastor Mark Johnson estava falando, eu estava lembrando aqui, por exemplo, de Moisés, né? Moisés estava querendo atender todo mundo e aquilo estava causando um desgaste na vida dele, até que o sogro dele deu um conselho bem acertado para ele, Jetro, quando falou para ele: dessa forma você vai ficar esgotado, é como se dissesse, vai ficar com estafa, então é melhor você dividir esse trabalho. Não dá para a gente socorrer todo mundo, mas dá para você fazer o que você pode por aquele que está ali ao teu redor, né? O teu vizinho. Principalmente nós temos que ajudar os domésticos da fé, o irmão, aquele necessitado. Mas qualquer pessoa, né, ela é digna de receber o nosso apoio. Até porque, como o pastor Carlos falou, não é por mérito, não é por merecer. Ninguém merece. Ninguém merece nada. A gente faz porque nós estamos imitando as boas obras que vemos em Deus, né, em seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso nós fazemos isso. Amém. Graças a Deus por isso. Um texto muito bem lembrado, né? Ali, aquele fato que ocorreu ali entre Moisés e o seu sogro, porque a nossa vida é pautada nisso também. Muitas vezes enxerga melhor quem está de fora do que aqueles que estão dentro da própria situação, né? Deus nos ajude nisso. Nós temos um ponto 7 agora, para irmos caminhando para o final. E, pastor Roberval, a bondade geralmente envolve uma questão meio polêmica, o dinheiro, né? O tempo, ou quem sabe ambas as coisas em determinados momentos. E isso envolve pessoas. Então, olhando para o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5, o que Paulo nos aponta? Que tipo de espírito ele mostra por meio das suas ações? Muitos de nós sentimos que experimentamos uma pobreza do tempo disponível, porque já estamos tão ocupados com atividades, responsabilidades, etc. Então, como podemos imitar os cristãos macedônios nesta área da mordomia do tempo? O pastor tem a palavra, por favor, meu amado. Obrigado.
envolver-se, né? O envolvimento leva a um comprometimento e isso só avança, só cresce, né? Eu lembro da pergunta de Neemias, aí as pessoas, quando Neemias, os seus irmãos vieram de Jerusalém, e ele fala assim, como é que está Jerusalém? Aí ele falou, lá está tudo destruído, os muros caídos, portas queimadas, está tudo assim. Aí parece que é aquela coisa que a gente pergunta para alguém, né, assim, e aí fala assim, devia nem ter perguntado. Mas e agora, o que eu vou fazer, né? Então aqui eu vejo claramente, né, e a nossa vida é assim, se nós olharmos para os nossos recursos, para a nossa capacidade, aí a gente vai desanimar em algumas horas. Mas o justo vive pela fé. Então a gente olha aqui que se Deus quiser socorrer alguém, olha, pode ter certeza, ele vai fazer, ele faz o que ele quer. Ele gera o recurso. Então, nós muitas vezes podemos cair numa ilusão, no engano, de dizer assim, eu não consigo fazer aquilo por causa daquilo, é porque eu não tenho. O próprio Moisés, né, ele diante do mar ali, montanhas dos lados, o exército atrás, ele poderia dizer, se eu tivesse aqui uma balsa, se eu tivesse navios, se eu tivesse. E é interessante que Deus pergunta para ele, o que é que você tem na mão? Onde Deus sempre, o que você gostaria de ter? Não foi essa a pergunta. O que você tinha? Também não é essa a pergunta. O que é que você tem? É o que você tem que Deus faz uso, né? Quantos pães você tem? Eu tenho 7 pães, mas 5.000 pessoas? Quantas mil pessoas tem aqui? Não é suficiente. Mas o que é que você tem? Eu gostaria de ter uma padaria, porque se tivesse uma padaria, a gente resolveria o problema. Então, aqui, esse texto eu vou ler, o 2 Coríntios 8, 1-5. Veja, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque por meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Na prova de muita tribulação, manifestou-se a abundância de alegria. Realmente as coisas espirituais são totalmente inexplicáveis, né? E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Então, quer dizer, numa profunda pobreza é que se manifestou e transbordou a grande riqueza da generosidade. De repente, a gente poderia pensar assim, ia aparecer um homem muito rico, e aí a generosidade foi vista. E é totalmente o oposto, né? É a profunda pobreza, a grande generosidade, a riqueza, se manifestou de uma profunda pobreza. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, não por necessidade, não por imposição, não por constrangimento, mas de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência. Isso aqui é muito fantástico. Eles, dentro de uma grande pobreza, redunda aqui, aparece uma grande generosidade, e ele fala, eu posso testemunhar que, na medida de suas posses e acima delas, contribuíram de forma voluntária e pedindo com insistência, a graça de participar dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram de si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Então, eu acho que o segredo que não é segredo está aqui. Eles entregaram a si mesmos nas mãos de Deus, para que Deus fizesse esses milagres, fazer de uma profunda pobreza transbordar riqueza de generosidade, de uma grande tribulação manifestar alegria. E essa voluntariedade, poucos querem participar dessa graça, né? A graça de participar da assistência, de socorro ao próximo. Então eu vejo muito isso
de confiarmos de fato em Deus. Aqui não estou falando de um fanismo, nem de um triunfalismo, de realmente graça. É uma disposição do coração de Deus, e o texto aqui diz muito claro, diz pela vontade de Deus, né? Pela vontade de Deus, deram a si mesmo. Então é uma entrega a Deus, é Deus, os recursos são teus, eu sou teu, a igreja é tua, tudo é teu. E ele faz acontecer. E uma definição que eu ouvi falar sobre, não cabe aqui a bondade, mas ser bom, né? Quando o Senhor diz servo bom e fiel, né? Bom é cumprir o propósito. Bom é aquele que cumpre o propósito. É a faca que corta, é a toalha que enxuga. Então, o servo bom é aquele que faz a vontade de Deus, que se entrega, que se rende e que confia que os recursos são deles. Então, o nosso desafio é crer que são os recursos do Senhor que opera todas as coisas. Que eu não tenho. Estamos pobres, mas nós temos um Deus que pode fazer um milagre aqui. E o milagre que Deus faz na fome, por exemplo, ou ele tira a fome ou ele dá comida. Uma coisa ele faz. É isso, querido. Eu acredito que seja, né, esse sentimento de, como diz aqui, experimentar a pobreza do tempo, né? Eu acho que o discernir é isso aqui, a vontade de Deus. Deus quer que eu faça isso, né? Pode ter certeza. Se Deus te enviar para fazer algo, todos os recursos estarão disponíveis lá. Amém. Eu creio que é exatamente essa motivação que a igreja de Macedônia teve. Se nós analisarmos... Não estou lhe ouvindo. Está me ouvindo ou não? Alô? Opa, Agora sim. Agora acho que... Pronto? eu terminei, acho que é isso mesmo. Pronto. Eu estava apenas comentando a respeito dessa igreja de Macedônia, como ela era, né? Porque assim, Paulo tinha em vista aí Filipos, Tessalônica, Bereia, como talvez referências em igreja. E, de repente, vem uma igreja na Macedônia que estava aí dentro da zona da província romana setentrional ali da Grécia e totalmente desgastada, totalmente debilitada, né? Enfim, que havia sido arruinada pelo comércio pelos romanos, mas que algo muito interessante ela nos traz como referência, né? A questão não é o que eu tenho, mas em quem eu creio. E isso é fundamental dentro da nossa vida. Deus abençoe, pastor. É isso mesmo. E a última pergunta nossa, pastor José Henrique, é considerar Mateus 25, de 31 a 46, qual é a importância que Jesus faz sobre as boas obras e como este ensino se relaciona com o fato de que a salvação seja pela graça de Deus e não pelas obras. Meu amado pastor, tem a palavra, por favor. Ok, obrigado, pastor Carlos. Então, aqui eu vejo a seguinte questão, né? Que é o fim do sermão profético, né? E o Senhor está falando da separação final dos justos e injustos. E aqui ele vai, uma coisa que é bom a gente observar é que o salvo, ele foi salvo para servir, né? Muitas pessoas acham que porque já é salvo, pode cair nesse erro de dizer, agora eu estou de boa, não preciso fazer nada, é pela graça mesmo, né? Mas se você for lá para Tiago 18, o apóstolo Tiago ele vai dizer assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Por quê? Porque a fé eu não posso ver. Eu estou olhando para os amados pastores agora, eu não posso ver a fé de vocês, mas a gente pode, a fé pode ser demonstrada por meio das obras, né? Principalmente em se tratando de igreja, de pessoas que você convive ali, eu não posso ver a fé de ninguém, mas ela deve ser demonstrada. Então, o salvo,
ele deve servir as pessoas, sim, como Jesus está falando. Ele falou aqui: eu tive sede, né? Mataram a minha sede, vocês me deram água, eu fui preso. Então, muitas vezes, vê o ímpio fazendo boas obras, né? E eles têm Cristo como a âncora da sua alma. Eles fazem porque acham que aquilo vai levá-los para o céu. E a gente vê cristãos totalmente alheios a isso, parado, que acha que porque é salvo agora é só ir para a igreja de domingo e pronto, né? Não dá um passo para ajudar ninguém, não dá um passo para fazer nada para melhorar a vida de outra pessoa. Então, em síntese, é isso, né? É isso que o Senhor quis dizer. Vocês são salvos, mas vocês viveram na inércia, viveram uma vida que não me agradaram, porque vocês não abençoaram outras vidas. Vocês não verdadeiramente não se relacionaram comigo, porque se não abençoou o próximo, se não ajudou esses meus pequeninos, né? Que são aqueles a que o Senhor ama. Então, logo você também não serviu a Deus. A sua religião foi vã, você só amou da boca para fora. E é basicamente isso. Amém. Deus seja louvado pelas palavras que ouvimos hoje e que isso sirva de base para a nossa reflexão, de entendermos que a graça de Deus ela vai muito mais além do que a nossa salvação em si, mas aquilo que nós estaremos proporcionando na vida das pessoas são frutos daquilo que nós estaremos colhendo para entregar ao Senhor. Então, eu creio que Jesus sempre fez, faz e fará todas as coisas em prol daqueles que necessitam. E é importante que, independente, no primeiro momento, de serem salvos ou não, a nós que somos salvos, nos é concedido o privilégio de servirmos. E não importa quem, né? O importante é servir, é demonstrar, através dessa obra, e traduzi-la para o amor fraternal de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Pastor Mark, o senhor tem as considerações finais, por favor. Pastor Carlos, obrigado por este momento de crescimento espiritual. Eu tenho sido desafiado, até chegando aqui, bem no final, eu estou sendo desafiado. Eu coloquei ali no nosso grupo do chat, alguns anos atrás, queria dizer que eu fizesse isso durante toda a minha vida, mas eu não fiz, confessando as minhas falhas, pecados. Mas eu vou dizer que, pelo menos agora, estamos fazendo com mais consistência. No mês de janeiro, eu vou passar o mês de janeiro fazendo uma série de perguntas para Carolina. Começando em casa, sobre o que Deus está falando conosco por este ano, quais são nossos planos, o que deveria ser a nossa prioridade. Não fique ali pressupondo que não, tudo que nós fizemos no ano passado, nós vamos fazer no ano que vem. Não. Quem sabe Deus queria falar coisa diferente, até mostrar para você uma novo rumo, nova direção, novo ênfase. Pelo menos passe um tempo como casal, como família, orando sobre algumas perguntas que vão levar a uma consideração mais ampla. Mas sobre essa questão de misericórdia e bondade, a pergunta que eu vou fazer para a Carolina, pelo menos uma vez por ano, e muitas vezes durante o ano, como nós podemos ser mais generosos? Como nós podemos ser mais generosos? E quando eu digo mais generoso, é o seguinte, eu não estou dizendo para qualquer pessoa se empobrecer na obra do Senhor. Não estou dizendo isso, porque vai chegar o dia que você vai precisar ter até poupança, você vai precisar ter uma casa, um apartamento, porque senão
o peso do cuidado de ti vai cair em cima dos seus filhos, dos seus parentes, do governo. Isso, eu não creio que isso seja a vontade de Deus para a sua vida. Eu creio que a vontade de Deus é para você se cuidar. Então, é ofertar, fazer os dízimos. Também fazer até os investimentos. E a realidade de cada um é diferente. Pode ser a compra de um apartamento, pode ser até uma casa, pode ser, sei lá. Mas fazendo aquele investimento no futuro, isso também vai requer certos investimentos financeiros. Mas cada um de nós vamos ter aquela margem ainda que está sobrando. Se não tiver margem sobrando, tem que diminuir até as despesas até tiver uma margem sobrando. Aquela margem que está sobrando na sua vida é a área em que você pode ser misericordiosa financeiramente. Eu vou dizer alguma coisa. Além disso, você não tem mais margem para ser misericordioso financeiramente. Por causa disso, Pastor Carlos, acho que é muito sábio também lembrar que dinheiro não resolve todos os problemas. Dinheiro não resolve todos os problemas. Cuida bem de sua família, cuida bem do seu futuro, cuida bem de sua esposa, cuida bem da sua igreja. Vocês anotaram, eu coloquei mais uma pergunta, porque eu fiquei inspirado por suas palavras sobre a importância de cuidar pessoas mais por perto. Para mim, isso, agora é o missionário encerrando aqui, falando, mas isso é para nós chamado para investir em mais congregações, revitalizar ministérios, plantar novas igrejas, porque quem é o grupo mais capacitado para cuidar por perto pessoas? Uma igreja saudável, igual a sua igreja, as congregações que vocês estão plantando. Para mim, essa conversa, aplicação missiológica, meus pastores, precisamos mais igrejas locais que estão praticando o que nós estamos conversando hoje de manhã. Começa em casa. Mas eu vou dizer depois casa, misericórdia e bondade expressa por meio da igreja local. Porque para lá, você vai cuidar pessoas no jeito de Deus. Não vai ter discurso político, não vai ter discurso como o mundo sobre como melhor cuidar as pessoas. A igreja já sabe quais são seus valores, como nós vamos cuidar bem as pessoas. E isso, para mim, é até um desafio para nós plantar mais igrejas em Ceará, mais igrejas saudáveis em São Paulo, tanto na cidade quanto no interior, porque o que nós estamos precisando é essas comunidades chamadas igrejas que vão, de fato, mostrar misericórdia e atos de bondade nas pessoas mais perto deles. Se tivermos isso, meus irmãos, eu não sou político nem querendo ser presidente de nada, mas eu vou dizer isso vai deixar o Brasil melhor. Vai deixar sua comunidade melhor, vai deixar este país melhor e vai deixar este mundo melhor. Então, obrigado pela atenção de todos assistindo aqui. Que Deus nos ajude a ser misericordiosos, bondosos, começando em casa, em nossa igreja local, para que nós possamos ter, de fato, um mundo um pouquinho melhor até Cristo retornar. Tchau para todos. Bom dia. Deus abençoe.